Agora é pra valer, hein? O Wesley pode sim deixar o Flamengo já na próxima janela de transferências. Inclusive, já tem proposta sendo preparada para ser apresentada à diretoria do Flamengo pelo lateral direito Wesley. Vou falar também sobre as palavras do técnico do Al Hilal, que chegou a comentar sobre as equipes brasileiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogador do Manchester City vê o Flamengo um pouco acima dos outros times brasileiros em 2025. Tá aí ligado no Mengão Queridão. Vamos falar sobre isso, falar sobre essa preparação do Flamengo. De La Cruz e Alex Sandro ainda não estão 100% confirmados para o jogo contra o Chelsea agora na próxima sexta-feira. Lembrando que o Flamengo hoje faz o penúltimo treino antes do jogo contra o Chelsea. E o Flamengo vai, principalmente no jogo de hoje, né, tirar assim, eu posso falar assim, fazer um pente fino nesses dois atletas para ver se terão condições de jogar contra o Chelsea. Tá aí, né? Continua sendo dúvida para esse jogo importantíssimo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, na tarde desta quarta-feira, hoje, o Mengão Queridão em Atlantic City fará a sua penúltima atividade antes do jogo contra o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O treino desta quarta-feira será decisivo para definir principalmente se Nico de La Cruz estará disponível para a partida contra o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O volante segue em fase de transição física e treinou separado do grupo na última atividade. Caso não participe do treino com o elenco novamente, o uruguaio não deve atuar contra os ingleses. Ainda de acordo com as informações, o Flamengo já vem avaliando tirar De La Cruz do jogo contra o Chelsea para evitar uma lesão, uma nova lesão, na verdade, em fase de transição e com pouco tempo para treinar. O jogador segue a cautela na avaliação da comissão técnica. Tá aí informação do Flamengo sobre Nico de La Cruz. Vale lembrar que, além de Nico de La Cruz, o Flamengo também tem a situação do Alex Sandro, né, que é outra dúvida. O Alex Sandro não jogou contra o Esperance e também ainda não está confirmado 100% para esse duelo contra o Chelsea, que acontece agora na próxima sexta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília. É um jogo importante, né, nação? Um jogo importantíssimo. Vamos aí torcer para que dê tudo certo. O que você acha sobre essa situação? Tanto de Alex Sandro, principalmente de Nico de La Cruz, né? Jogador importante, o Flamengo fez um grande investimento, mas a gente vê aí o potencial que Nico de La Cruz tem, só que em grandes momentos, o Nico de La Cruz sempre acontece essas lesões, o que deixa o jogador de fora. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Prometo que vou seguir focado com tudo sobre essa situação que está acontecendo em relação à preparação do Flamengo, para seguir informando vocês de tudo que acontece direto dos Estados Unidos, para você ficar bem informado. Se falando nisso, com o Mundial de Clubes, olha só, até o momento, Léo Pereira, isso mesmo, o zagueiraço Léo Pereira, é o líder de passes certos na Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro completou incríveis 114 passes certos na estreia contra o Esperance da Tunísia. Além de Léo Pereira, Eric Pulgar e Jorginho também aparecem no top 10 com 104 e 92 passes completados respectivamente. Mas o Léo Pereira é o líder absoluto na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, meus amigos. Sensacional, continue assim,
né, o Flamengo evoluindo nessa competição, que é uma competição muito importante. Sim, com certeza. Por se falar nisso, o Flamengo está a 4 gols de superar o número de gols do Santos em mundiais. Ao todo, o clube de São Paulo possui 18 gols na história da competição, enquanto o rubro-negro tem 14. O mais querido possui mais 2 jogos na fase de grupos, que é contra o Chelsea agora, na sexta-feira, né, às 3 horas da tarde. E na terça-feira, dia 24, o Flamengo tem um jogo contra o Los Angeles Futebol Clube. Então, jogos aí pra gente ficar de olho. O Mengão Queridão pode aí ultrapassar, né? Nesses 2 jogos, por que não? Ultrapassar aí o número de gols do Santos em mundiais. Bernardo Silva, meus amigos, do Manchester City, vê o Flamengo um pouco acima dos outros times brasileiros em 2025. Está ligado no Mengão Queridão, está acompanhando o futebol brasileiro, e ele falou o seguinte: olha só, o Palmeiras tem sido sempre muito competitivo nos últimos anos. O Botafogo ganhou a Libertadores no ano passado, e esse ano talvez o Flamengo esteja um pouco acima. Qualquer um pode sempre brigar com qualquer time. São sempre equipes difíceis de jogar. E nós, como portugueses, falamos o mesmo idioma e desejamos o melhor. Disse aí Bernardo Silva em relação aí aos clubes brasileiros, principalmente os que estão disputando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e ainda desejando aí o melhor para os brasileiros. Bernardo Silva do Manchester City. Olha só, hein? O técnico do Al Hilal, que é o Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, ele falou sobre as equipes do futebol brasileiro, as equipes brasileiras que estão disputando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E olha só o que o Simone falou: vi o Palmeiras, vi o Flamengo, vi o Botafogo. Parece que são times magníficos, que jogam com grande intensidade. Apesar do forte calor em algumas cidades, os times estão muito organizados. Temos que ter cuidado. Aqui estão os melhores do mundo. Aqui estão os melhores do mundo, disse aí Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, que assumiu aí a vaga deixada pelo técnico português, o ex-Flamengo JJ Jorge Jesus. O que você achou sobre as palavras do técnico do Al Hilal? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar de mercado da bola agora. Eu hoje logo cedo trouxe para vocês uma informação importante sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal. Inclusive até um dirigente da equipe russa deixou claro que o Flamengo chegou sim, falou sobre o interesse do Flamengo, mas ele não deu detalhes. Ele apenas falou que a negociação está suspensa por conta da disputa do Flamengo aí na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Outra questão foi a do Rodrigo Garro, que foi oferecido ao Flamengo. Até o momento, o Flamengo não se posicionou em relação ao nome de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro quer deixar o Corinthians. Rodrigo Garro está insatisfeito no Corinthians. Fabinho Soldado, que é diretor executivo do Corinthians, vem tentando convencê-lo de poder continuar no Corinthians, apresentando projetos a Rodrigo Garro, tudo e muito mais. Só que o Rodrigo Garro está decidido, inclusive, como informei para vocês, o empresário do jogador já comunicou à diretoria corintiana que chegar propostas consideravelmente financeiras irrecusáveis, ele vai deixar a equipe paulista. Ou seja, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você avançaria, tentaria essa contratação de Rodrigo Garro para o Mengão Queridão? Lembrando que Jorge Carrascal é o jogador da mesma posição ali que joga o Rodrigo Garro, que é o jogador que o Flamengo quer para revezar com a Arrascaeta na posição do nosso camisa 10. Fique à vontade, deixa aí nos comentários. Mas enfim, até o momento, o Flamengo ainda não avançou em nenhuma negociação com o Rodrigo Garro.
O que pode acontecer agora na próxima janela de transferência para valer é a venda de Wesley. A informação atualizada hoje pelo jornalista Mauro César Pereira é que a Juventus, sim, tem uma proposta preparada para apresentar ao Flamengo. Essa proposta de 20 milhões de euros. Inclusive, a informação é que dirigentes do Flamengo vê com bons olhos essa proposta, mas não descarta realmente tentar vender o Wesley por pelo menos por 30, 35 milhões de euros. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, torcedor. 127 milhões de reais. Esse é o valor de 20 milhões de euros convertendo em reais. 127 milhões de reais. O que você acha? Você aceitaria essa proposta? Você, sendo o Flamengo, aceitaria? Ou Flamengo deve realmente esticar mais? 35 milhões de euros, beirando ali a 210 milhões de reais, 220. O que você acha? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas parece que o negócio sobre o Wesley aí, esse negócio vai sim para valer. Porque além da Juventus, a Roma da Itália também está interessada no Wesley. E entre outros clubes, né, principalmente da Inglaterra, como o próprio Manchester City também tem interesse no Wesley. Jogador que vem agradando muito alguns clubes europeus. Acredito que agora, na próxima sexta-feira, o Wesley será titular absoluto contra o Chelsea. E será um jogo que as equipes interessadas estarão de olho no nosso lateral direito rubro-negro, Wesley. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. A tendência é que o negócio aconteça na próxima janela de transferência, essa venda de Wesley. Bom, e vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.